Olá e boas-vindas a mais uma imersão. Hoje a nossa proposta é fazer uma exploração bem detalhada da arquitetura funcional da mente humana. Isso mesmo. E o material de base para essa nossa jornada inclui capítulos fundamentais de Ramon M. Cosenza, Rodrigo Nicolato e Jussara Mendonça Alvarenga. Exato. E o objetivo principal da nossa análise de hoje não é apenas revisar a anatomia pura e simples. A nossa missão a partir dessas leituras é desconstruir uma ideia bem ultrapassada, sabe? Ah, sim, aquela visão clássica de que o cérebro opera como um canivete suíço. Perfeito, essa mesma. Durante muito tempo predominou essa visão de que tínhamos centros isolados e fixos para cada tarefa. Mas o que queremos revelar para quem nos ouve é como o córtex atua, na verdade, como uma rede hiperconectada e muito dinâmica. É uma metrópole onde fluxos de informação competem, se inibem e colaboram em frações de segundo para gerar, bem, absolutamente tudo o que pensamos e fazemos. Ok, vamos desempacotar isso, porque a literatura atual traz umas quebras de paradigmas que são brutais. Com certeza. O exemplo bem imediato é a queda daquele velho dogma de que nascemos com uma cota fixa de neurônios. Hoje a gente já sabe que o cérebro adulto continua produzindo novas células, né? Produz sim, em áreas específicas. E além dessa neurogênese, existe um torneio neurológico invisível acontecendo nos bastidores da nossa consciência o tempo todo. A cada milissegundo tem um circuito decidindo qual será o nosso próximo movimento. Nossa, e essa dinâmica de redes altera completamente a forma como a gente compreende o comportamento humano. Altera profundamente. E o propósito de nos debruçarmos sobre esses textos hoje é justamente traduzir como essa estrutura física, a citoarquitetura se transforma na nossa personalidade. As nossas falhas, nossos vieses. Exatamente, na nossa capacidade de tomar decisões. E para entender essa metrópole neural, a gente precisa primeiro olhar para a forma como o mapa do córtex foi desenhado historicamente e como nós interpretamos isso hoje. É muito interessante notar isso porque quase todo mundo que já leu um pouquinho sobre o cérebro conhece aquele mapa clássico do córtex, né? Aquele bem divididinho. Isso, onde o lobo frontal faz o planejamento, o occipital processa a visão, lá atrás o temporal lida com a audição e o parietal lida com a parte espacial. Mas o que a obra do Cousens expõe é o quanto essa visão estática é enganosa. É muito enganosa. Quando a gente olha para a divisão feita pelo neuroanatomista Corbinian Brodmann, os famosos mapas de Brodmann. Os mapas que dividem o córtex em mais de 50 áreas numeradas. Isso, baseado puramente na organização celular microscópica. Quando olhamos para isso, percebemos que a biologia criou fronteiras muito sutis. E essa sutileza toda das áreas de Brodmann acabou alimentando um dos debates mais longos da história da neurociência. A famosa briga acadêmica. Exato. De um lado, a gente tinha os localizacionistas rigorosos. Eles olhavam para essas áreas numeradas e tentavam encontrar um endereço postal exato para cada função cognitiva. Como se fosse uma caixinha separada. E do outro lado, Do outro lado, os holistas. Eles argumentavam que o córtex funcionava como uma massa equipotencial, ou seja, achavam que o cérebro inteiro participava igualmente de qualquer tarefa. sem especialização, E o que esse nosso material de base mostra de forma muito clara é que tentar encaixar o cérebro em um desses dois extremos é simplesmente ignorar a elegância do sistema. ignora totalmente. Porque não existe um centro isolado para coragem, por exemplo. Nem a massa cinzenta é uma gelatina genérica onde tudo faz tudo. Se conectarmos isso a um panorama maior, a neurociência moderna nos mostra que as áreas especializadas realmente existem. Elas estão lá, mas elas operam como pontos nodais dentro de redes de larga escala. Pontos nodais. Como assim na prática? Pense nessas regiões como grandes servidores de internet. Um servidor isolado não é internet, certo? Certo, ele precisa se comunicar. Exatamente. É a comunicação constante, esse vai e vem de dados entre as áreas, que gera a cognição. Nenhuma região trabalha sozinha para produzir um comportamento complexo. O que nos leva direto ao modelo do neuropsicólogo Alexander Luria. O texto usa as ideias dele para explicar como esse trabalho é dividido na prática. O modelo de Luria é fundamental para entender essa dinâmica. Luria propõe que o córtex se divide em duas grandes unidades funcionais. A parte posterior do cérebro, lá atrás, atua como uma unidade receptora.
Ela é dedicada a captar, analisar e armazenar as informações que chegam dos nossos sentidos. E a parte anterior? A parte da frente é a unidade executora, responsável por planejar e coordenar as ações. E dentro dessa unidade receptora, a informação segue uma hierarquia de processamento, começando pelas áreas primárias ou áreas de projeção. A forma como essas áreas primárias processam os dados brutos é de uma engenharia fascinante. Dá um exemplo para quem está ouvindo conseguir visualizar isso. Claro, elas basicamente criam mapas topográficos literais do mundo exterior diretamente na superfície do cérebro. O córtex somestésico, por exemplo, possui a somatopia. Ah, o famoso homúnculo. Isso, o homúnculo. E o que impressiona não é apenas que o cérebro desenhe um mapa do corpo, mas a desproporção bizarra desse mapa. As mãos e os lábios ocupam uma área gigantesca no córtex, em comparação com o tronco ou as pernas. Isso sugere que o nosso cérebro não mapeia o nosso corpo com base no tamanho físico real dos membros, né? Não, de forma alguma. Ele mapeia com base na densidade de receptores e na utilidade tátil. É como se, do ponto de vista puramente neurológico, a gente fosse uma criatura com mãos colossais e bocas imensas, porque é assim que exploramos e sentimos o mundo. Exatamente isso. A representação no córtex é puramente funcional, e a gente vê a mesma lógica de mapeamento nas outras áreas primárias. Como na audição? Sim, no córtex auditivo, nós temos a tonotopia. Lá, diferentes frequências de som ativam fileiras específicas de neurônios. É muito parecido com a disposição das teclas de um piano. Os sons graves ficam em um lado, os agudos no outro. Sensacional. E na visão? No córtex visual, lá no lobo occipital, temos a retinotopia, que é uma correspondência física ponto a ponto entre o que bate na retina do olho e a ativação lá no córtex. Mas veja bem, essa é apenas a chegada do dado bruto. Tá, então saber que há um contraste de luz ou um ruído não significa absolutamente nada sem uma interpretação? Exato. Ver a luz não é entender a luz, o que exige que a informação viaje para as áreas secundárias, o córtex de associação unimodal. É aí que a percepção bruta ganha os primeiros contornos de significado, né? E o material detalha o processamento visual secundário de uma forma que ilustra perfeitamente esse funcionamento em rede. Mostra de forma brilhante. A informação visual não fica parada lá atrás. Ela se divide em duas vias anatômicas paralelas, as vias dorsal e ventral. Eu acho esse um dos exemplos mais fantásticos de divisão de tarefas no cérebro. É impressionante. A informação sai da área primária e, simultaneamente, ela sobe pelo lobo parietal através da via dorsal e desce pelo lobo temporal através da via ventral. E cada uma vai fazer uma coisa completamente diferente com a mesma imagem. Sim, a via dorsal tem uma missão muito específica: processar o onde. Ela calcula a localização espacial do objeto, o movimento e a velocidade. Já a via ventral processa o que. O que é o objeto? Isso, ela decodifica a forma, a cor, a textura e, crucialmente, ela reconhece rostos e objetos específicos. Olha, dá para fazer um paralelo direto com as tecnologias que a gente tem nos nossos smartphones hoje. A via dorsal opera ali exatamente como um aplicativo de GPS avançado. Boa analogia. Porque o GPS não se importa com a aparência dos prédios na rua, ele só está obcecado em calcular coordenadas, rotas e detectar um movimento para você não bater o carro. Perfeito. Enquanto isso, a via ventral trabalha como aquele algoritmo da câmera que faz o reconhecimento facial, sabe? Classificando se aquilo na tela é um cachorro, uma xícara ou o rosto de um familiar. E o mais louco é quando ocorre uma lesão. Se houver um dano na área da via ventral, o indivíduo pode perfeitamente desviar de um obstáculo no espaço, graças à via dorsal que está intacta. Ele não esbarra na cadeira. Ele não esbarra. Mas ele desenvolverá agnosia visual, tornando-se incapaz de nomear ou reconhecer que aquilo à frente dele é, de fato, uma cadeira. É um nível de especialização muito complexo, mas até aqui ainda estamos lidando com modalidades sensoriais mais ou menos isoladas. O verdadeiro salto evolutivo acontece quando essas informações viajam de novo para as áreas terciárias. O córtex de associação supramodal. Isso. Nessas regiões, os dados deixam de ter uma etiqueta de só visão ou só audição e se fundem.
E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Com certeza. Porque estamos falando da base da nossa linguagem, do pensamento abstrato e da atenção complexa. O texto destaca a região temporoparietal como um desses grandes integradores. E o que chama muita atenção na leitura é a assimetria dessa área. A assimetria funcional é um traço super marcante do córtex humano. O lado direito e o lado esquerdo do cérebro lidam com a integração de formas dramaticamente diferentes. Como assim? Bom, se observarmos uma lesão no córtex temporoparietal do hemisfério direito, o paciente frequentemente apresenta a síndrome de heminegligência. Heminegligência. Isso. Não é que a pessoa fique cega do olho esquerdo. O olho paótimo capta a luz perfeitamente e a área visual primária processa o sinal. Mas a região terciária falha em direcionar a atenção para aquele lado. É como se o lado esquerdo do mundo simplesmente deixasse de existir na consciência do paciente. Exato. Ele pode comer apenas a metade direita do prato de comida, ou desenhar apenas a metade direita de um relógio e achar que está completo. É um déficit de consciência espacial. Não é um problema de captação visual. E quando a lesão ocorre no lado esquerdo dessa mesma junção temporoparietal, o cenário muda completamente. Aí nós entramos no território das afasias, particularmente na área de Wernicke. Gera uma incapacidade profunda de compreender a linguagem. A pessoa ouve, mas soa como um idioma alienígena. Sim, e o material também cita a síndrome de Gertzmann, que pode surgir de lesões esquerdas nessa mesma região. O indivíduo perde a capacidade de fazer cálculos aritméticos simples. E desenvolve uma confusão crónica entre direita e esquerda, não é? Isso. E, bizarramente, apresenta agnosia digital, uma incapacidade de reconhecer, nomear ou diferenciar os próprios dedos das mãos. É muito perturbador pensar que um conceito tão enraizado como o que é direita e esquerda, ou os meus próprios dedos, dependa de um aglomerado celular tão específico. É a prova de que a nossa percepção da realidade é uma construção ativa dessas redes. E toda essa integração sensorial e linguística ainda precisa ser orquestrada para gerar comportamento, o que nos leva à unidade executora terciária. O famoso córtex pré-frontal. O grande CEO do cérebro. Se o cérebro fosse uma empresa, o pré-frontal seria aquele conselho executivo tomando as decisões difíceis. Bem isso. Ele é o responsável por nos projetar no tempo, formular metas e inibir comportamentos que arruinariam os nossos planos de longo prazo. E o texto destrincha o pré-frontal em 3 subdivisões operacionais principais. Vamos começar pelo córtex dorsolateral, então? É a área que ancora a nossa memória de trabalho e a atenção sustentada. Basicamente, é a região que segura uma informação na nossa mente pelo tempo necessário para resolvermos um problema. Exato. E um dado super relevante que o livro traz é que o dorso lateral tem um amadurecimento excepcionalmente tardio. Ele completa o seu desenvolvimento apenas lá na 3ª década de vida. O que explica muita coisa sobre a impulsividade típica da adolescência, não é mesmo? O freio ainda está em construção. Com certeza. E, de forma um tanto cruel como a nossa biologia, é uma das primeiras áreas a declinar com o processo natural de envelhecimento. É verdade. E, paralelo a ele, temos o córtex orbitofrontal, que fica localizado logo ali acima das órbitas oculares. E o que ele faz de tão especial? A função principal dele é avaliar o valor de recompensa dos estímulos e atuar como o grande freio inibitório social do cérebro. Ele filtra o que é socialmente aceitável e reprime impulsos inadequados. É o que impede a gente de falar tudo o que pensa numa reunião de trabalho? Exatamente. Casos clássicos de lesão no orbitofrontal mostram indivíduos que preservam toda a inteligência lógica e a memória intactas, mas perdem completamente o freio social. Eles apresentam hiperatividade, uma desinibição severa e uma total incapacidade de avaliar riscos. Viram reféns dos impulsos. E, finalmente, temos o córtex pré-frontal medial. Ele foca na nossa atenção interna, no monitoramento de conflitos e na iniciativa para a ação. Quando essa área falha, a gente observa quadros de apatia muito profunda. A pazoa simplesmente perde um motor de arranque mental. Mas olha, há um ponto crítico nessa arquitetura toda. Todo esse planejamento de alto nível, toda essa capacidade executiva do pré-frontal de pesar prós e contras, seria absolutamente estéril se não houvesse um sistema de valores por trás, concorda? Completamente estéril. Você precisa de um motor. Um motor que diga ao córtex executivo o que realmente importa para a sobrevivência. E é aí que o material introduz o sistema límbico. É o nosso núcleo visceral,
o núcleo emocional. Sem o sistema límbico, a informação externa que é tão bem processada pelo córtex simplesmente não teria peso, não teria nenhum significado afetivo. Seríamos robôs calculistas sem propósito. Isso. A intersecção entre o que o córtex pensa e o que o corpo sente acontece em estruturas límbicas fundamentais. A ínsula, por exemplo, aquele lobo meio escondido nas dobras laterais do cérebro, ela é um dos principais tradutores desse processo. Como ela faz essa tradução? A ínsula mapeia o nosso estado interno, a sensação de nojo ao ver um alimento estragado, aquele frio na barriga clássico da ansiedade, o componente emocional de uma dor física intensa. Tudo isso é processado na ínsula. É o nosso radar visceral? Sim, e por estar intimamente conectada aos circuitos de recompensa e dopamina, a ínsula também desempenha um papel bem sombrio na drogadição. É a área que frequentemente gera a fissura, aquele desejo incontrolável pelo uso de substâncias. Forte isso. Outra estrutura límbica central, que carrega um peso enorme na forma como construímos a nossa identidade ao longo do tempo, é o hipocampo. O centro da memória. Sim. Ele é o polo da consolidação da memória declarativa e da nossa navegação espacial. E é no hipocampo que a gente volta àquele paradigma da introdução, a neurogênese. Ah, o giro denteado? Isso, o fato de que o giro denteado do hipocampo continua fabricando novos neurônios ao longo de toda a nossa vida adulta, altera completamente a nossa compreensão sobre aprendizado e flexibilidade cognitiva. Mostra que o cérebro não é de plástico duro, mas extremamente maleável. Exato. O cérebro não está apenas reconfigurando conexões antigas, ele está literalmente criando novas peças de hardware biológico para estocar novas memórias. A saúde dessa estrutura é o que nos permite ter uma linha do tempo autobiográfica coerente, saber quem fomos ontem e quem somos hoje. E o texto faz questão de mencionar a doença de Alzheimer para ilustrar a falência devastadora desse sistema, não é? Faz sim. No Alzheimer, a morte neuronal afeta drasticamente a formação hipocampal, cortando as suas conexões com o resto do córtex. O hipocampo fica funcionalmente isolado. Como se cortassem os cabos do servidor. É uma ótima imagem. A informação até entra no cérebro, mas não consegue ser retida ou consolidada em uma memória de longo prazo, o que resulta naquela desorientação temporal e espacial tão profunda e triste da doença. E trabalhando em constante vigilância, logo ali à frente do hipocampo, a gente tem a amígdala cerebral, o verdadeiro alarme de incêndio do nosso sistema nervoso. Ela varre o ambiente o tempo todo em busca de ameaças e coordena o medo e a agressividade. O mecanismo de defesa da amígdala é muito engenhoso, porque ela não confia apenas no processamento lento e refinado do córtex para nos salvar de um predador, por exemplo. A amígdala recebe informação por duas vias bem distintas. A via longa e a via curta. Isso. Existe a via longa, que vai lá do tálamo para as áreas corticais visuais ou auditivas, onde o estímulo é analisado friamente com detalhes e só depois o resultado mastigado é enviado à amígdala. E é o processo demorado. Sim, mas existe um atalho, uma via direta e ultra rápida que vai do tálamo direto para a amígdala. É um trajeto sujo e impreciso, mas que processa a ameaça em frações de milissegundo. Mas espera, se existe uma via biológica expressa que ignora totalmente o nosso córtex consciente, isso não significa que, em situações de alto estresse ou de um susto extremo, nós somos basicamente reféns dos nossos reflexos? Digo, a gente salta para trás ao ver uma mangueira de jardim enrolada no chão muito antes do nosso córtex visual ter a chance de dizer: olha, calme-se, é só uma mangueira e não uma cobra. É exatamente isso que acontece. A arquitetura evolutiva priorizou a velocidade de reação em detrimento da precisão. É melhor se assustar com uma mangueira inofensiva 100 vezes do que ignorar uma cobra verdadeira uma única vez. Faz todo o sentido do ponto de vista da sobrevivência. Total. E a prova de quão vital essa estrutura vem da síndrome de Kluver-Bucy. Ela ocorre quando há remoção ou a destruição bilateral das amígdalas. O que acontece com a pessoa? O indivíduo perde completamente a capacidade de reconhecer o medo, tanto no ambiente quanto nas expressões faciais dos outros. Sem esse alarme sistêmico, o organismo aproxima-se de ameaças letais como a placidez assustadora. É uma falha catastrófica de sobrevivência. O que nos coloca diante do problema mais complexo de toda a neurobiologia integrativa abordada nesses textos.
Pensa em toda essa cacofonia interna acontecendo ao mesmo tempo. É muita informação cruzada. Tem a amígdala disparando sinais de alerta, a ínsula sinalizando que o corpo está com sede, o córtex orbitofrontal exigindo comportamento social adequado numa reunião e a via visual inundando o cérebro com imagens. Tudo simultâneo. Como é que o cérebro não entra em curto-circuito? Como ele decide o que o corpo vai efetivamente fazer no próximo segundo? O material explica isso através de um torneio brutal que acontece lá nos gânglios da base, através dos chamados circuitos reentrantes paralelos. Os gânglios da base funcionam como a grande câmara de compensação de todas essas propostas. Diversos circuitos corticais enviam seus planos de ação simultaneamente para o corpo estriado. É um sistema de pura competição constante. Uma batalha neurológica. A sacada mecânica desse circuito é que ele opera por dupla inibição. O circuito que vence a disputa temporal desinibe a ação motora ou cognitiva que foi escolhida, liberando essa ação para ser executada. Mas ele não para por aí, certo? Não, ao mesmo tempo e com igual ferocidade, ele inibe ativamente todas as outras ações concorrentes. Para que alguém consiga levantar o braço direito para pegar um copo d'água, o cérebro precisa suprimir ativamente a vontade de coçar o rosto, de olhar para o lado ou de verbalizar um pensamento aleatório. E o que é estarrecedor é perceber o quanto de energia e de processamento o cérebro gasta, mesmo quando esse torneio todo parece estar em pausa. Quando a gente fecha os olhos, senta no sofá, não está prestando atenção em nada externo, não está executando nenhuma tarefa motora. Você acha que ele desliga? Exato, mas ele não desliga. Pelo contrário. O texto aborda muito bem a rede cerebral padrão, ou Default Mode Network. Quando os estímulos externos caem, áreas como o pré-cúneo e o córtex cingulado posterior entram em hiperatividade. E é um processo incrivelmente custoso do ponto de vista energético. Rede padrão é onde a nossa mente vagueia, processa memórias autobiográficas antigas, simula cenários futuros absurdos e tenta entender as intenções das outras pessoas. É, literalmente, a infraestrutura biológica do sonhar acordado e da construção contínua do nosso eu narrativo. E é exatamente nesse ponto de intersecção entre a nossa narrativa interna e as nossas escolhas que os capítulos de Nicoletti Alvarenga trazem a peça molecular desse enorme quebra-cabeça. Nós acabamos de descrever o torneio mecânico nos gânglios da base para decidir uma ação. Mas o que enviesa esse torneio? O que faz a balança pender para um lado? Exato. Por que o cérebro de uma pessoa tende a desinibir circuitos de impulsividade ou risco, enquanto o cérebro de outra pessoa favorece circuitos de cautela e inibição? O fascinante aqui é que a neuropsicologia molecular encerrou de vez aquele debate interminável entre natureza versus criação, ou genética versus ambiente. Acabou a briga de quem é mais importante. Sim, porque não é uma disputa, é uma coreografia. O material deixa claro que os nossos genes não funcionam como um destino rígido, ditando, você será depressivo ou ansioso ou um gênio matemático. Eles não codificam o comportamento final. Eles estabelecem propensões. O DNA ajusta a sensibilidade dos receptores de dopamina, a densidade das sinapses no córtex pré-frontal, a reatividade da amígdala. A verdadeira questão metodológica hoje é outra. Como essas tendências inatas interagem com o ambiente, com o estresse lá na primeira infância, com o aprendizado ao longo dos anos, para finalmente produzir a expressão final do comportamento. É uma construção conjunta. O genoma entrega o rascunho de um roteiro, mas o ambiente, através dos mecanismos epigenéticos, atua como o diretor de cinema. É o ambiente que decide quais cenas serão gravadas de fato e quais falas serão cortadas na edição final. É uma metáfora perfeita. Essa interação contínua entre a biologia molecular e a experiência de vida é o que esculpe o peso das sinapses em cada uma das redes que discutimos hoje. É por isso que não existem dois cérebros com o mesmo padrão de conectividade, nem mesmo em gêmeos idênticos. O mapa de Brodmann pode até ser universal na sua citoarquitetura básica, mas as autoestradas de informação que conectam essas áreas são pavimentadas pela história única de cada indivíduo. E isso amarra perfeitamente a nossa versão de hoje. Nós partimos daquela visão antiga de um cérebro fragmentado e localizacionista. Mapeamos como a informação entra pelos sentidos, é dividida entre localização e significado.
Depois, como é integrada em áreas terciárias e modulada pelos nossos medos e instintos límbicos. Até chegar na execução. Tudo culminando nessa vasta orquestra de redes onde a genética e a experiência decidem quem vence o torneio da ação. E a razão pela qual quem escuta essa nossa análise deve se importar com essa arquitetura intrincada vai muito além da simples curiosidade científica. Vai mesmo. Entender que o nosso comportamento emerge dessas redes nos oferece uma base muito mais sólida para a autocompaixão. As nossas falhas de atenção, aquela dificuldade de focar no trabalho enquanto a rede padrão fica divagando no passado, ou aquele impulso emocional que escapa do filtro do pré-frontal numa discussão acalorada. Muitas vezes, isso não são falhas morais, são oscilações reais em circuitos biológicos que estão tentando equilibrar estímulos conflitantes a todo instante. Isso levanta uma questão importante. Talvez a provocação mais aguda que emerge de toda essa literatura que revisamos. Manda. Se as nossas escolhas diárias, desde o que a gente vai comer no almoço até as nossas reações emocionais mais complexas, são um resultado mecânico de circuitos reentrantes paralelos competindo nos gânglios da base, circuitos modulados por predisposições genéticas e por vias límbicas que disparam milissegundos antes mesmo da nossa percepção consciente? Sim. Qual é o real espaço de manobra do nosso livre-arbítrio? Será que somos efetivamente os autores racionais e soberanos de cada decisão que tomamos? Ou será que a nossa experiência de consciência é, na maior parte do tempo, apenas a plateia? Uma plateia que assiste e depois justifica o circuito neurológico que já tinha vencido o torneio biológico um pouquinho antes da ação acontecer. Que é profundamente a intuição básica que temos sobre nós mesmos como agentes livres. Fica aí essa reflexão monumental para quem acompanhou a gente até aqui. Que da próxima vez que você tomar uma decisão aparentemente simples, reserve um momento para imaginar a metrópole inteira que precisou colaborar e competir violentamente para que aquele pensamento chegasse à superfície da sua mente. Muito obrigado por nos ouvirem e continuem questionando. Até a próxima exploração profunda.